NIF é um dos documentos mais importantes que você precisará para morar em Portugal. Não emita o seu sem assistir este vídeo até o final. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal, sou imigrante neste país há 6 anos e fica aqui que eu vou explicar por que precisa assistir este vídeo antes de solicitar o seu NIF. Se você chegou agora, já se inscreve no canal e deixa o seu like neste vídeo. E vamos lá! Emitir o NIF está entre as primeiras coisas que você precisa fazer para morar em Portugal ou assim que chegar. Seja para investir, abrir uma conta em banco, morar aqui. NIF é um número de identificação fiscal. Identifica o contribuinte de uma obrigação tributária, ou seja, quem deve pagar ao fisco determinada obrigação. Ele está atrelado às finanças, que é a autoridade tributária do país, órgão responsável pela parte fiscal aqui. Um órgão semelhante à nossa Receita Federal do Brasil. Então nós podemos dizer que o NIF é como o nosso CPF brasileiro. Vamos aos pontos importantes deste documento. 1. Por que eu preciso ter um NIF? Qualquer ato civil que envolva pagamento de impostos, registros nas finanças ou que gerará uma despesa mensal tem que constar o seu NIF. Como no Brasil, qualquer contrato não precisa ter o CPF. Aqui em Portugal, você não vai contratar sequer um plano de telefonia sem ele. E para os imigrantes, os lugares mais comuns de precisarmos de NIF são escola dos filhos, alugar ou comprar um imóvel, abrir uma conta em banco, contratar serviços essenciais como água, energia, internet. Para colocar nas faturas, no Brasil a gente não coloca o CPF na nota fiscal, aqui eles pedem o número do contribuinte para ser colocado na fatura. E muitos outros lugares em que você for praticar um ato civil ou fiscal, eles vão pedir o número do seu NIF. Então assim, uma segunda coisa importante é como solicitar este documento. Este número pode ser atribuído através de um pedido feito às finanças e este pedido pode ser feito através do e-balcão, que é um pedido online, ou um atendimento presencial num balcão físico de uma das unidades das finanças existentes no país. Há finanças que só fazem de maneira presencial, então é importante você perguntar na região em que pretende solicitar. Agora, é preciso ter residência, um comprovante de endereço, um comprovativo de morada, como eles chamam aqui, e um documento de legalização no país. Mas como faz quem acaba de chegar e não tem? Afinal, para ter casa e o documento de legalização, você precisa ter NIF. Sim, e como ter NIF sem ter morada? E como ter morada sem ter NIF? Para resolver isso, as finanças pedem que você tenha um representante fiscal para atribuir este número para você. Então, terceiro ponto de atenção é: quem é e o que faz um representante fiscal? O representante fiscal é uma pessoa responsável por ser o portador das comunicações entre as finanças e o seu representado. O endereço que fica atrelado ao seu NIF é o do representante fiscal. Por exemplo, se o representado comprar um carro e não pagar uma multa, um imposto ou as taxas de portagem, que são os pedágios, a notificação de cobrança será endereçada para a casa do representante. E este representante é o responsável por te informar e te entregar o documento, sob pena, inclusive, de ser multado pelas finanças se não o fizer. Um outro exemplo clássico e rotineiro é para fazer o cadastro no portal das finanças. Uma senha de acesso é enviada pelos correios e quem receberá esta senha? O representante. Entendeu a importância de ser alguém da sua confiança, esse representante? É importante entender a responsabilidade para os dois lados. O representante entender a sua responsabilidade e se cercar de cuidados ao representar alguém, e principalmente saber do paradeiro deste representado. E para o representado, além de saber sempre o paradeiro do seu representante, para entregar as suas correspondências, ter atenção na alteração da sua morada fiscal assim que possível. E nós já falaremos sobre a alteração da morada fiscal daqui a pouquinho. Continua aqui. Acreditem! Mesmo tendo dupla cidadania com a portuguesa, por exemplo, alguém que é brasileiro e português, pode ser que ele precise de um representante fiscal se ainda não mora aqui. Se este número não foi atribuído no pedido de nacionalidade dele, atualmente tem sido atribuído, mas antes não era. Este cidadão, ainda que português, não conseguirá praticar diversos atos como qualquer estrangeiro, porque ele vai precisar de um representante. E é igual para um cidadão de países da União Europeia. Neste vídeo aqui, eu falei sobre emitir o documento antes de chegar em Portugal e eu sugiro que você já deixe aberto e assista para entender melhor. E é sim
possível fazer o NIF antes de chegar em Portugal por meio de um procurador, alguém que por meio de uma procuração outorgada por você faça sem a sua presença. Tem que ser uma pessoa que resida legalmente no país e já tenha morada fiscal atrelada ao endereço em que ela mora, ao local de sua residência e que conste dos seus documentos. A minha sugestão é que seja um advogado ou um solicitador, que é um outro profissional daqui de Portugal, que faça isso de uma maneira profissional, ou um parente, um amigo muito próximo que você tenha muita intimidade. Lembre da responsabilidade que isto traz para as duas partes. E eu te digo isso porque eu conheço pessoas que se oferecem para ser representante fiscal sem ser um profissional do ramo, sem ser uma assessoria, sem ter uma empresa, por valores baixíssimos. Se essa pessoa muda, volta para o Brasil, como você vai ter acesso à senha do seu portal, por exemplo? Aqui na assessoria, só eu fico como representante fiscal dos meus clientes. Quando eu mudo, a minha morada fiscal muda e a da pessoa também. Eu recebo as correspondências normalmente onde eu estiver morando, depois que eu altero o meu cadastro nas finanças. Mas eu já atendi muita gente que me contrata apenas para alterar a morada fiscal para a minha, para que possa pedir, por exemplo, uma senha de acesso, já que não tem mais notícia nenhuma do representante. Já imaginou essa situação? Você pagou para alguém e perde o contato total com ela. E o último ponto que considero muito importante que vocês saibam é quando e como alterar a minha morada fiscal. Primeiro, você tem que ter um comprovante de residência aqui, contrato de aluguel, escritura de compra e venda de imóvel, atestado de morada da junta de freguesia. E neste vídeo aqui, eu expliquei tudo sobre o comprovante de residência em Portugal, que eles chamam de comprovativo de morada. Se você for um cidadão português, altera a morada no IRN, olha, eu estou mostrando o site aqui, e pede um novo cartão de cidadão, que é o seu documento de identificação aqui. Quando você alterar, vai alterar em todos os órgãos públicos portugueses, inclusive nas finanças. Se você for um cidadão de outros países da própria União Europeia, você precisa ter o certificado de registro de cidadão emitido e um comprovante de morada no país. E aí basta você solicitar essa alteração nas finanças. Se você for estrangeiro de outros países, como nós brasileiros, precisa ter a autorização de residência. Recentemente eu questionei nas finanças sobre mudanças neste sentido e disseram que não há. Quando existia o processo chamado manifestação de interesse, havia um período em que você cumpria de trabalho e aí você podia alterar a sua morada. Quem não fez esta manifestação, só com o documento de legalização emitido e o comprovativo de morada. Conseguiu entender a importância deste documento, de ter este documento e tudo que envolve, a atenção que precisa ter com ele? Se ficou com dúvida, deixe nos comentários. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço.